abençoe a sua vida. Hoje foi um dia em que a igreja esteve em muita oração. A Associação Geral voltou hoje à questão da ordenação de mulheres. Já tivemos o resultado. 59% da igreja disse não e 41% disse sim. Então a igreja em todo o mundo optou em, por enquanto, não ordenar as mulheres. E particularmente era uma posição minha também. Eu era contra a ordenação de mulheres, por não termos na Bíblia nada contra e nada a favor. E aprovar essa doutrina seria aprovar na teologia do silêncio. E isso se tornaria um perigo para a nossa igreja. Porque qual seria a próxima doutrina que seria introduzida na base do achismo, né? Sem estar claro nas Escrituras. Então, nós acreditamos que Deus guiou essa votação, porque essa votação mantém a unidade da igreja, porque estava se cogitando a possibilidade de apenas em algumas divisões isso acontecer, mas essa possibilidade foi descartada. Então a igreja, unanimemente, no mundo inteiro, por enquanto não vai ordenar mulheres. As mulheres já têm o ministério delas, já fazem trabalho de evangelista, já fazem trabalho de pastoras, muito mais às vezes, até melhor do que alguns homens que eu conheço. Mas essa questão do sacerdócio, biblicamente falando, nós não temos base para apoiar. Então Deus está conduzindo nossa igreja, e quem foi contra ou quem foi a favor deve orar pela unidade da igreja. Deus sabe todas as coisas e a gente crê que a vontade de Deus foi feita ali nessa reunião. Eu quero nessa noite compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus. E o tema da pregação dessa noite é: por que nós passamos por provações? Você talvez esteja passando por uma provação. Talvez você entrou aqui nessa noite se perguntando: Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, por que eu estou passando por essa prova? E a gente vai à luz da história de Paulo, uma das histórias do apóstolo Paulo. Nós vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus. Paulo foi o maior missionário, o maior evangelista, o maior plantador de igrejas. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Nós temos muita coisa para aprender com o apóstolo Paulo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 23. Atos, no capítulo 23, no verso 11. Nós temos um relato onde o Senhor aparece a Paulo. O livro de Atos, chamado Atos dos Apóstolos, na verdade deveria ser Atos do Espírito Santo. Porque a gente percebe o Espírito Santo trabalhando na igreja, o Espírito Santo falando com a igreja, o Espírito Santo direcionando a igreja. E no verso 11 do capítulo 23, está escrito assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças aonde? Em Roma. O apóstolo Paulo tinha levado algumas chibatadas em Jerusalém, tinha acabado de ser açoitado, tinha sido levado perante o Sinédrio, e o Senhor aparece a Paulo e fala assim: Paulo, você precisa ter coragem, porque do mesmo modo que você deu testemunho ao meu respeito aqui em Jerusalém, eu quero que também você vá lá para Roma. Então não era um desejo apenas de Paulo ir em Roma. Paulo também tinha muito desejo de pregar em Roma. Mas o próprio Senhor aparece a Paulo e diz a ele que ele deveria ir para Roma, que ele deveria também dar testemunho em Roma. Mas quando a gente analisa a viagem de Paulo para Roma, a gente vai começar a perceber que Deus trabalha de uma forma muito diferente da que nós pensamos. E no capítulo 27, nós encontramos Paulo sendo enviado para a Itália, sendo enviado para Roma. E no verso 9 diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado do tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhe: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida.
Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Mas Paulo estava indo para Roma. E era da vontade de Deus que Paulo estivesse indo para Roma. Só que as circunstâncias aparentemente parecem que Deus tinha se esquecido de Paulo. E às vezes nós passamos por situações parecidas. Estamos fazendo o que Deus pediu que a gente fizesse. Estamos vivendo aquilo que Deus sonhou que a gente vivesse. Mas parece que está tudo dando errado. E Paulo, diante daquela viagem, ali como prisioneiro, foi levado como prisioneiro para Roma. Paulo fala com o comandante do navio: olha, essa viagem vai dar muito trabalho. Mas a Bíblia diz que, no verso 11, que o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Às vezes é mais fácil a gente ouvir o conselho de quem sabe, de quem entende, de quem já viveu a experiência, do que ouvir um conselho de um homem de Deus, do que ouvir um conselho de uma mulher de Deus. E Paulo aconselha aqueles homens e eles ignoram o conselho de Paulo. E no verso 12, não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podia chegar a Fênix e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. E eles não acataram o conselho de Paulo, porque aquele porto não era um porto aparentemente seguro para ficar naquele período do ano. E eles, a maioria deles, era de opinião que partissem dali. E no verso 13, soprando grandamente o vento sul, e pensando neles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós somos deixados levar. É interessante que, quando eles desatendem o conselho de Paulo, eles começam a navegar e tudo parecia normal. E às vezes somos assim. Às vezes não ouvimos conselhos e tudo aparentemente está dando certo, tudo aparentemente está normal. E de repente vem a tempestade. E no verso 21, nós encontramos ali que eles já tinham muito tempo sem comer. E no verso 23, Paulo dá a seguinte mensagem: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Sabe, queridos, às vezes, Deus, Ele não nos livra da tempestade. Às vezes, Deus não faz cessar a tempestade. Mas nós podemos ter a certeza no nosso coração de que Ele está conosco no meio da tempestade. A palavra de Deus diz que o Senhor apareceu a Paulo. A tempestade continuou. Os ventos continuaram fortes. O navio continuou sendo levado de um lado para o outro. Mas o Senhor estava ali do lado de Paulo. E a gente precisa entender que mesmo diante da tempestade, mesmo diante dos problemas, mesmo das coisas ruins acontecendo ao nosso redor, o Senhor sempre vai estar do nosso lado. Amém? Amém. E sabe, e no verso 29 diz que eles estavam ali receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Diante da tempestade, queridos, nós não podemos deixar de orar. Nós precisamos continuar em oração. Precisamos continuar pedindo para que o Senhor abra as portas. Precisamos continuar orando para que o dia se rompa, para que a noite escura amanheça. Diante da tempestade, nós não podemos desanimar. Nós precisamos continuar em oração. E sabe, é interessante que aqueles homens, no verso 33, diz que passou 13 dias sem comer. E era uma embarcação grande.
Porque o verso 37 diz que tinha 276 pessoas ao todo. A gente não está falando de um barquinho, a gente está falando de uma grande embarcação. Ali estava sendo levado para Roma vários prisioneiros, e Paulo era um deles. E Lucas também estava sendo levado como prisioneiro para Roma. E aqueles homens estavam ali desanimados. E quando eles chegam perto da ilha, o verso 42 diz que o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Então, a lei que existia em Roma era que se estivesse em uma embarcação e acontecesse um naufrágio, cada homem que estava naquele barco tinha um soldado tomando conta de cada prisioneiro. E diante do naufrágio, a ordem era que matasse os prisioneiros para que nenhum conseguisse fugir. Mas o centurião dá uma ordem diferente para que Paulo fosse poupado. Mas sabe o que ele diz? No verso 26, no capítulo 27, nós encontramos uma frase de Paulo. Ele diz assim: olha, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. No meio, o plano de Paulo era chegar até Roma. O plano de Paulo era chegar em segurança até Roma. Mas Deus tinha um itinerário diferente para Paulo. Deus fala para Paulo, aparece a Paulo e diz que era necessário que desse em uma ilha. E eu fico imaginando que às vezes acontecem tempestades na nossa vida para que a gente abençoe outras pessoas. Isso não tem lógica, mas Deus trabalha dessa forma. E sabe, por causa daquele naufrágio, no capítulo 28 nós encontramos Paulo na ilha de Malta. E no verso 2 diz que os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. E é interessante que Lucas faz questão de frisar que os bárbaros trataram eles com singular humanidade. Não foi uma recepção qualquer, foi uma recepção diferente. Os bárbaros deveriam ter feito outras coisas, saqueado eles, feito prisioneiros, mas a Bíblia diz que os bárbaros trataram ele com uma singular humanidade. E no verso 7 diz que havia ali um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu eu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e orando impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém? Tinha uma epidemia naquela ilha, e Deus permite que aconteça uma tempestade para que Paulo chegue naquela ilha e pregue o evangelho naquela ilha, e as pessoas daquela ilha sejam curadas. No meio da nossa tempestade, no meio do nosso sofrimento, existe muitas das vezes motivos pelas quais Deus permite que nós passamos, para que outras vidas sejam abençoadas, para que outras pessoas sejam alcançadas através do Evangelho. E a palavra de Deus continua dizendo, na continuação da viagem, no verso 16, diz assim: olha, uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que guardava. Paulo era um cidadão romano, tinha direito à prisão domiciliar, e Paulo ficou preso na sua própria casa em Roma. E todos os dias as pessoas vinham e ouviam do Evangelho. E não só as pessoas vinham e ouviam do Evangelho, mas ficava tomando conta de Paulo um soldado. E pelo menos 4 soldados tomavam conta de Paulo durante o dia. 4 a 6 soldados tomavam conta de Paulo. E quando a gente vê no verso 23, diz assim: olha, havendo-lhes eles marcaram um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então desde a manhã até a tarde, e fez uma exposição e testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas.
Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuavam incrédulos. E aí vem também algo interessante para a gente. Nossa função é pregar o Evangelho. Até Paulo pregava e as pessoas não se convertiam. Porque a conversão não é uma obra humana, não é uma obra nossa, é uma obra do Espírito Santo na vida das pessoas. Mas a nossa obrigação é pregar o Evangelho a todas as pessoas. E Paulo ficava ali preso em sua própria residência e as pessoas vinham ouvir o Evangelho na casa de Paulo. E sabe, queridos, quando a gente lê, quando a gente vai lá para Filipenses, a gente olhando para a vida de Paulo, Filipenses no capítulo 1, no verso 12, foi uma das cartas que Paulo escreveu quando estava preso. E sabe, se Paulo não tivesse ficado preso em Roma, talvez a gente não teria a maioria dessas cartas que estão hoje em nossas mãos, porque ele teria tido a oportunidade de visitar pessoalmente esses lugares e não teria escrevido essas cartas, e a gente não teria essas preciosidades. Filipenses, Colossenses, Efésios, Gálatas foram cartas que Paulo escreveu quando estava preso. E se Paulo não tivesse sido preso, essas orientações não teriam chegado até nós. E no capítulo 1 de Filipenses, no verso 12, Paulo fala assim: olha, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Amém? Paulo não está chorando engano, Paulo não está chorando, Paulo não está reclamando da vida. Paulo está falando assim: olha, tudo que me aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho. E quando nós encontramos no capítulo 4, aí mesmo de Filipenses, no verso 21, nós encontramos Paulo fazendo uma saudação. E ele fala assim: olha, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos os saúdam, especialmente os da casa de César. Lembra daquele soldado que ficava tomando conta de Paulo? E era pelo menos 4 ou 6 que faziam isso durante todos os dias. Pois então, Paulo pregava o Evangelho para eles. E esses soldados que tomavam conta de Paulo não era só um soldado qualquer, era a guarda pretoriana, era a guarda do palácio. Porque Paulo era um prisioneiro importante. E todo soldado que ficava do lado de Paulo, que tomava conta de Paulo, ouvia o Evangelho. E quando Paulo fala assim: olha, os santos nos saúdam, especialmente os da casa de César, Paulo está falando de soldados que se converteram ao Evangelho. E quando nós confirmamos isso, quando nós lemos no capítulo 1 de Filipenses, no verso 13, onde Paulo fala assim: olha, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Amém? Você consegue enxergar Deus agindo na prisão? Você consegue enxergar Deus agindo no meio da tempestade? Sabe o que ele diz? Por tempestades, às vezes por prisões, às vezes por provações, nós teremos que passar. Mas nós precisamos ter o espírito do apóstolo Paulo. E no verso 12 ele fala assim: olha, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O maior missionário, o maior apóstolo, o maior plantador de igrejas, o maior escritor do Novo Testamento, entendia que Deus estava no controle da sua vida. Mesmo quando as coisas aparentemente não estavam dando certo. E nós precisamos enxergar assim também, irmãos. Porque esse homem que eu estou falando para vocês morreu pobre, sozinho, foi decapitado, mas no fim da sua vida não tinha o que reclamar. Mas ao contrário do que nós fazemos quando estamos passando por provações, louvava a Deus por tudo o que estava passando, por tudo o que passava
ele entendia que estava contribuindo para o progresso do Evangelho. E ele também passou por provações. E eu queria nessa noite deixar com você pelo menos 3 motivos pelas quais nós precisamos passar por provações. E eu vou citar para vocês esses 3 motivos de acordo com a vida do apóstolo Paulo. Porque apesar de ter sido o maior apóstolo, o maior missionário, o maior promotor de igrejas, também passou por provações. E também teve orações não respondidas. E segundo os Coríntios, no capítulo 12, no verso 7, nós encontramos ali a primeira razão pela qual nós precisamos passar por provações, pela qual nós precisamos passar pela prova. E o verso 7 diz assim, olha: e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós precisamos passar por provações. Sabe? O maior apóstolo, o maior missionário, o maior escritor, o maior pregador, o homem que pregou para todo mundo conhecido da época, poderia bater no peito e falar assim: eu sou o cara. Mas para que isso não acontecesse, Deus permite um espinho na carne de Paulo. E ele mesmo reconhece que aquele espinho na carne servia para que ele não se exaltasse. Se ele não tivesse aquele espinho na carne, talvez a história de Paulo, que a gente tivesse ouvido agora, seria outra. Mas para que ele não se exaltasse, Deus permitia um espinho na carne dele. E esse é o primeiro motivo pelo qual nós passamos por provações. Naturalmente, já nascemos com uma tendência ao orgulho, a presunção, a querer ser maior, a querer ser melhor. E Deus, às vezes, como uma ferramenta pedagógica, precisa nos humilhar para que a gente entenda que as coisas não são como nós queremos, mas é como Ele quer que seja na nossa vida. O segundo motivo pelo qual nós precisamos passar por provações está no verso 9. Diz assim, olha: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Sabe, Paulo precisava entender, diante de tudo que ele era, diante de tudo do que ele já tinha feito, diante de toda a contribuição que ele poderia ter dado à obra do Senhor e que ele deu para a obra do Senhor, Paulo não teve a sua oração respondida para que entendesse que a graça de Deus bastasse na vida dele. Amém. E às vezes Deus permite que a gente passe por provações para que a gente entenda que a graça dele é suficiente para a nossa vida, para que a gente entenda que nós já temos tudo o que nós precisamos, para que a gente entenda que a nossa maior necessidade é salvação, para que a gente entenda que nós estamos aqui neste mundo apenas de passagem. E às vezes Ele nos priva de casa, de carro, de um emprego melhor, porque se Ele nos desse essas coisas, certamente a gente se acostumaria com este mundo e a gente não teria vontade de sair deste lugar. E para que a gente reconheça que a graça dele é suficiente na nossa vida, Ele permite que nós passemos provações. Por último, no verso 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou o quê? Forte. Às vezes nós passamos por provações para que a gente entenda que nós somos fracos. Essa é a lógica do cristianismo, essa é a lógica do Evangelho. Porque para o mundo,
Quem está no topo é quem é o forte. Para o mundo, quem faz tudo certinho é o melhor. Mas no Evangelho existe outra lógica. No Evangelho, para ser forte, você precisa ser o quê? Fraco. Se você entrou aqui nessa noite achando que você é o cara, que você é a cara, que você é melhor do que os outros, que você consegue vir toda quarta-feira para a igreja, mas que os outros não conseguem. Se você entrou aqui nessa noite achando que você é um bom de Bíblia, que você é isso, que você é aquilo, tem algum problema com você. Mas se você entrou aqui nessa noite se achando fraco, falando, Senhor, eu tenho até vergonha de entrar aqui por essa porta, porque essa semana nem terminou ainda, eu já fiz tanta besteira, já fiz tanta coisa errada. Senhor, mas eu preciso da tua ajuda. Então você está no lugar certo. Amém? Porque no Evangelho é forte quem é fraco. E quem é forte é fraco. E às vezes Deus permite que a gente passe por provações para nos mostrar a nossa fragilidade, para nos ensinar a termos dependência dele. E sabe, alguns são teimosos. Eu acho que eu sou muito teimoso. Eu passo muita provação. Mas por todas as provações que eu passo, no final eu aprendi uma lição. No final, Deus estava querendo me mostrar algo que eu preciso mudar na minha vida. E sabe, e é por essa lógica que, em nome de Jesus, eu gostaria que você saísse daqui nessa noite, para que você olhasse para as provações à luz do apóstolo Paulo, um homem que tinha tudo para reclamar, mas que batia no peito não para se vangloriar, mas para dizer tudo que ele passava contribuía para o progresso do Evangelho. Amém. Eu não sei qual tempestade você está passando, eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado, mas que nessa noite você possa enxergar Deus no meio da tempestade. E se Ele não tirar você da tempestade, Ele está com você no meio da tempestade. E Ele quer ensinar alguma lição para você nessa tempestade. Mas a sua oração nessa noite deveria ser: Senhor, a minha vontade mesmo é sair da tempestade. Mas se o Senhor quer que eu fique nela, que o Senhor me mostre o que eu preciso aprender. A palavra de Deus diz que Deus não permite que nós passemos por nenhuma provação que nós não tenhamos capacidade de suportar. Deus está vendo a tua dor, Deus está vendo a tua luta, mas Ele sabe até onde você é capaz de suportar. Mas o nosso foco no meio da tempestade não deve ser os ventos, não deve ser a dor, mas deve ser os porquês. Não deve ser os porquês, mas deve ser os para quê. Por que eu estou passando por isso? As provações, ela vem para nos dizer que este mundo não é o nosso lugar, que nós estamos aqui apenas de passagem. Eu quero convidar a Raquel para cantar uma música que fala sobre isso, que fala que o nosso lugar não é aqui, nós estamos apenas aqui de passagem, mas que o nosso desejo, que o desejo do nosso coração deve decidir a cada dia se colocar nas mãos de Jesus. Amém. E permitir que Ele faça uma obra toda especial na nossa vida, e permitir que Ele trabalhe em nossa vida, mesmo no meio das tempestades. Sabe,
Deus aparece a Paulo e fala assim: Paulo, você vai para Roma. Aí vem uma tempestade, vem um naufrágio. Ele fica preso em Roma. Mas se Paulo não tivesse sido preso em Roma, a guarda pretoriana não tinha conhecido o Evangelho. Se Paulo não tivesse sido preso em Roma, a gente não teria pelo menos 5 ou 6 cartas que nós temos hoje à nossa disposição, que são pérolas do Evangelho na nossa vida. São explicações do Evangelho. Deus está no controle da nossa vida. Amém. Mesmo quando as coisas aparentemente não estão dando certo. Medite na canção na letra dessa canção. E sinta nessa noite um pedacinho do céu. Um pedacinho do que o Senhor tem preparado para você. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo irá passar eterno, só é Deus. Eu posso ver ao meu redor e o mal insiste em tomar meu coração, mas sua mão me faz melhor para merecer o instante que direi
disse que uma das maiores alegrias que nós teremos no céu é uma das nossas orações não respondidas. Deus sabe o que é melhor para a nossa vida, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Quantos nessa noite querem continuar confiando em Deus apesar das tempestades? Amém. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu gostaria de fazer uma oração com você neste momento. Vamos ficar de pé e vamos falar com o nosso Deus. Meu querido que está no céu, a ti toda honra, toda glória e todo louvor seja dado. Meu querido, obrigado, Senhor, porque no Evangelho forte não é quem consegue fazer tudo, mas forte é quem depende de Ti. E estamos aqui, Senhor, nessa noite porque nós dependemos de Ti. Nós somos fracos, dependemos da Tua graça, Senhor, em nossa vida. Pai querido, neste momento nós colocamos as nossas preocupações em Tua presença, Senhor. Aquilo que nos aflige, aquilo que machuca o nosso coração, aquilo que tem nos incomodado, nós queremos, ó Pai, tirar esse fardo do nosso coração e colocar em Tua presença neste momento, Senhor. Pai amado, nos ajude a entender que o Senhor está no controle da nossa vida, que o Senhor continua guiando a nossa vida, que o Senhor está no controle da nossa vida, Pai. Coloca essa certeza no nosso coração nessa noite, Senhor. Amém. Pai amado, eu entrego a vida dessas pessoas em Tuas santas mãos. Amém. Pai querido, que em meio às provações, que em meio às dificuldades, elas possam enxergar a Tua providência, elas possam enxergar os Teus planos na vida delas, Senhor. Amém. Nos abençoe nessa noite, nos leve de volta para os nossos lares. Pai querido, continue conosco durante essa semana, Senhor. Temos batalhas a vencer, Senhor, que nós não conseguiremos vencer sozinhos. Por isso nós colocamos em Tuas santas mãos neste momento. Amém. Perdoe os nossos pecados, Senhor. É o que te oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Senhor.